Olá amigos da Power Inc, tudo bem com vocês? Espero que sim, Leandro aqui. Hoje falaremos a respeito do gráfico do Bitcoin. A gente ainda tem aquela ideia de lateralidade, então é a mesma estrutura dos últimos dias, ok? Temos aquela ideia que os preços estão se deslocando de lado dentro de um gráfico diário, as maiores movimentações são intradiárias, ok? E a gente tinha como uma referência importante esta linha de tendência de alta, que por sinal, em minha opinião, fica difícil de ser atualizada agora, né? A gente perdeu ela, a gente estava tentando fazer isso nas últimas vezes, agora tentando isso, assim me dificulta um pouco, me força a barra. Aqui, na minha opinião, pode ainda ser uma referência, pode sim, mas eu já começo a achar um pouco mais difícil, ok? Dentro do deslocamento de preço, como linha de referência diagonal, a gente tem essa amplitude aqui para baixo, né? Toda essa estrutura de linha de tendência de baixa. Então a gente tem toda uma estrutura que vem se construindo nessa região, tá? A gente pode tentar fazer isso aqui. Olha, até pode, mas não me agrada, para ser bem sincero para os amigos, tá? Eu tinha como uma referência, eu vou ilustrar para os amigos aqui no gráfico de 4 horas, essa linha diagonal sendo traçada dessa forma, ok? Quando a gente perdeu essa região, tá, a gente fez uma coisa que é até mesmo bem comum, tá, que é um pullback e um segundo teste, que se chama um topo duplo a favor do movimento de rompimento. Então é um pullback para a região rompida e um topo duplo com uma barra de sinal, tá, inclusive no modelo do Gustavo, que é um preço de fechamento de reversão, para a ponta vendedora. Porém, a gente tinha o seguinte contexto também, olha, isso aqui pode ser uma região importante de suporte, então estava um pouco mais complicado para que a gente conseguisse interpretar essa estrutura. Na minha opinião, quando a gente fez uma barra muito ampla, até mesmo nesse momento aqui, né, a gente fez uma barra muito ampla próxima dessa região, o timing para mim de fazer uma venda na perda dessa mínima me deixava com um stop muito caro nessa máxima. Então o melhor momento foi vender aqui em cima. Eu particularmente perdi a operação, não consegui visualizar essa operação no meio do dia e foi sim uma boa operação, porém todo trade vai ter um risco, alguma coisa contra, né? Então a partir desse momento que a gente rompeu, a única região hoje que nos segura como referência, tá, são barras importantes do gráfico diário, tá? Então quando a gente olha o gráfico diário, uma barra que foi importante no gráfico diário foi essa barra aqui, tá? Por quê? Porque ela foi a primeira barra da ponta compradora depois de muito tempo a ter deixado um gap aberto. Então a gente deixou um gap aberto. E com esse gap aberto, a gente ficou com aquela ideia de, talvez tenha força aqui. Justamente por quê? Porque a gente não conseguia identificar força nas últimas vezes que as barras estavam se deslocando, né? Então a gente tinha aquela ideia aqui na ponta compradora, talvez a gente comece a deixar uma região importante aqui para trás, porque os fundos, as aberturas das barras estão sendo interessantes. A gente tem pouca sombra inferior, a gente está fechando próximo da máxima, a gente teve uma barra pequena, a gente teve a continuidade no dia seguinte, porém a gente nota que os preços começaram a perder força ao ponto que o gap foi fechado por essa barra aqui, tá? Então a gente teve a tentativa, só que essa tentativa foi meio que frustrada de deixar gaps abertos para a região de força na ponta compradora, mas a gente ainda tem essa mínima da barra de referência como zona importante de suporte. Se a gente pegar essa mínima e a máxima da barra anterior, a gente tem uma região importante também, que é toda essa região aqui, que na minha opinião pode ser encarado como uma região importante de defesa, tá? Então a gente olha aqui os preços respeitando essa estrutura que está hoje, na minha opinião, sendo respeitada, até pelo sinal que a gente teve uma barra de contexto vendedor importante, a gente acionou essa barra, mas, tá, a princípio, dentro de um contexto do gráfico diário, essa barra pagou o scalp e agora está voltando para o preço de entrada, né? Inclusive, para mim seria interessante o que? A gente agora romper essa região que é a linha vermelha. Por quê? Porque a linha vermelha dentro de um gráfico intradiário, tá? Então eu vou mostrar para os amigos qual que é o contexto que eu vejo, tá?
A linha vermelha dentro de um contexto intradiário, a gente tem uma linha de tendência de baixa, que não foi rompida, que está sendo respeitada. Porém, a linha de tendência de alta aqui, ó, aqui a gente perdeu. Então, nessa região, a gente deixou a desejar a estrutura de alta. A gente enfraqueceu nossa estrutura de alta, deixando os vendedores mais fortes do mercado. Agora, o que acontece? Os preços encontraram suporte nessa região que a gente tinha demarcado, tá? Inclusive uma região de compra. Para quem está pensando em compras ao longo prazo, essa região é muito interessante para tentar tomar posições a fim de acumular o Bitcoin, tá? E assim, agora a gente está tentando fazer um rompimento talvez dessa estrutura de baixa. Se a gente romper essa estrutura de baixa para cima, eu não acredito que a gente vá fazer um movimento muito forte para cima também. Por quê? Porque eu acredito que assim como a gente veio, rompeu essa região, encontrou um ponto importante de compra, quando a gente venha, se a gente vier romper essa região, talvez a gente vai encontrar um ponto de referência para a venda, tá? Que é um ponto nessa região aqui. Então, os preços eles começam, um pouquinho mais para baixo na verdade, os preços eles começam a sentir dificuldade no deslocamento, a gente começa a ver os preços se afunilar e dentro de gráficos maiores, como o gráfico diário, vocês conseguem até mesmo visualizar uma coisa que, à medida com que o gráfico vai ficando lateral, vocês conseguem visualizar que é o quê? A diminuição da estrutura das barras. As barras começam a ficar menores, tá? Então, a gente começa a ver que as barras elas começam a ficar menores nesses últimos períodos aqui. Então, depois dessa barra mais ampla, a gente começa a ter barras menores e o preço mais lateral mesmo, tá? No que diz respeito a essa estrutura de contração de volatilidade, as barras ficando menos amplas, ficando mais de lado, eu acredito que a gente está próximo sim de algum deslocamento de preços com mais velocidade, ok? A gente ainda tem também uma possibilidade de linha de tendência com esse topo anterior, a gente não pode descartar essa possibilidade, e essa possibilidade também, que é, na minha opinião, um pouco mais difícil, tá? Mas para quem ainda está mais otimista, pode tentar traçar uma linha de tendência dessa forma. Eu, particularmente, não me agrada muito. Se eu traço dessa forma, até talvez. Ainda a gente tem 3 toques, mas para mim esse fundo seria importante, tá? Então, daí vai de cada um fazer, traçar a linha de tendência de alta, tá? Eu tinha como referência essa região, que para mim foi perdido. Eu tinha, na verdade, inicial essa, eu atualizei para cá e agora perdeu. Para mim, força um pouco a barra. E eu continuo ainda assim com a expectativa otimista, porém eu gostaria de ver os deslocamentos de preço para essa região. Para quem está posicionado nessa estrutura, provavelmente já teve uma posição de parcial, que é nessa linha verde, né? Eu particularmente teria ajuste de stop para posições, caso eu esteja pensando em swing trade, para essas mínimas, tá? E ainda deixa a pessoa sair num lucro pequeno, mas sair com lucro, tá? Que teve tomada de posição nessa região, realizou parcial de 50%, teria um residual da posição, sairia com um lucro pequeno, mas sairia com lucro. No que se diz respeito à posição, como eu falei, essa região aqui é uma região de compra, tá, pessoal? Essa região toda aqui embaixo é uma região de compra. O nosso OBV ele está ainda querendo perder a média, mas ainda não perdeu. Mas eu ficaria esperto principalmente no OBV no gráfico diário, tá? Quem estiver olhando gráficos menores, até mesmo como o gráfico de 4 horas, eu quero mostrar para os amigos que a gente voltou a ficar acima do OBV. Então a gente tinha perdido, né, o OBV nessa região aqui, e a gente teve um pico, né? A gente teve um deslocamento de preços, mas essas agulhadas para baixo e depois disso os preços voltando, para mim, isso aqui é uma ideia de tentativa de acumulação, tá, pessoal? Notem que na maior parte do tempo o OBV ele voltou a ficar ascendente. Então toda essa região aqui, ó, galera, então notem isso, ó, depois dessa região aqui, aquele grande susto na galera, olha como a gente está com uma expectativa de médias diferente, tá? A gente está com expectativas de médias para cima de novo. Óbvio que a gente já teve essa expectativa anteriormente, mas é a primeira vez no gráfico diário, tá? Isso que eu chamei a atenção para os amigos, tá? Então olhem só,
desde o topo anterior é a primeira vez que a gente no gráfico diário consegue fazer um movimento acima das médias, então eu ficaria atento para essa estrutura. Óbvio que agora está mais feio, realmente, confesso para os amigos, eu concordo que agora está mais feio para pensar em compras, mas é aquela ideia. Para mim tem ajuste de stop para essa região em posições de swing trade, para quem tomou posição na ruptura dessa máxima aqui, né, esse fundo duplo. E para quem está pensando em acumular posições, acumular o ativo, montando posições, eu acredito que essa região aqui seja uma boa região de compra. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter conseguido contribuir com a leitura dos amigos. E antes de mais nada, curta o nosso vídeo, solicito também que considere se inscrever no canal. E é isso aí. Forte abraço, até a próxima.